De acordo com a Bíblia, Ismael é descrito como o primogênito de Abraão, nascido quando este tinha 86 anos, enquanto residia próximo a Hebrom. No livro de Gênesis, no capítulo 15, Deus aparece a Abraão e promete que ele terá um filho e será pai de muitas nações. Naquela época, Abraão não tinha filhos, pois sua esposa Sara era estéril, levando-os a questionar como essa promessa seria cumprida. Seja bem-vindo ao canal Caminhos da Fé, onde mergulharemos profundamente nas páginas sagradas, explorando as histórias e ensinamentos da Bíblia de uma maneira envolvente e inspiradora, continuando a história. Em meio ao tecido das antigas narrativas bíblicas, há uma figura que muitas vezes é relegada ao esquecimento: Ismael, o filho primogênito de Abraão. Sua história é uma tapeçaria intrigante de lutas humanas, entrelaçada com promessas divinas e a graça duradoura de Deus. Nesse episódio intrigante, mergulhamos na narrativa esclarecedora de Gênesis 16, 3. Sara, que ainda atendia pelo nome de Sarai, propõe a Abraão, então chamado de Abrão, a concepção de um filho por meio de sua serva egípcia, Agar. Em um gesto que reflete os costumes da época, Sarai entrega Agar a Abrão como esposa. Este ato ocorreu após Abrão ter residido por uma década na terra de Canaã, conforme descrito em Gênesis 16, 3. Tal prática não era incomum naquela era, como evidenciado pelo exemplo das esposas de Jacó, que também recorreram a esse costume, oferecendo um servo ao marido, apesar de os filhos nascidos dessa união serem considerados descendentes da esposa estéril. Esta prática pode ser interpretada como uma das primeiras formas de barriga de aluguel na antiguidade. Era comum uma mulher estéril oferecer ao marido um servo para conceber filhos em seu lugar. Vale ressaltar que, na maioria dos casos, era a esposa e não o servo quem criava os filhos resultantes dessa união. Embora essa solução possa ter parecido criteriosa para Abraão e Sara, acabou gerando mais problemas do que soluções. Quando Agar descobriu que estava grávida de Abraão, começou a desprezar Sara. Diante dessa situação, Sara procurou a ajuda de Abraão, como descrito em Gênesis. Ao perceber que Agar havia concebido, Sara sentiu-se desprezada aos olhos dela. Então, Sara disse a Abraão: "Meu erro esteja com você. Entreguei minha empregada em seu abraço." Gênesis 16:5. Abraão consentiu com as ações de Sara, e ela, por sua vez, começou a maltratar Agar, levando-a a fugir. Embora Ismael tenha sido legalmente considerado filho de Sara, já que foi concebido através da serva dela, isso não justifica o tratamento que Sara dispensou a Agar. Alguns anos após esses eventos, Deus estabeleceu uma aliança com Abraão, exigindo a circuncisão de todos os membros masculinos de sua família. Deus ordenou a Abraão que circuncidasse não apenas seu filho Ismael, mas também todos os outros homens de sua família, incluindo escravos nascidos em sua casa e aqueles adquiridos de estrangeiros. Abraão tinha 99 anos na época em que foi circuncidado, e Ismael, seu filho, tinha 13 anos. O nascimento de Isaque, o filho legítimo de Abraão e Sara, intensificou as já tensas relações entre Sara e Agar. Na verdade, essas tensões começaram muito antes do nascimento de Ismael. A presença de Isaque como o herdeiro legítimo exacerbou as emoções e conflitos subjacentes entre Sara e Agar. Como mencionado anteriormente, foi no deserto que o anjo do Senhor encontrou Agar e ordenou que ela voltasse para Abraão. Foi lá também que o anjo do Senhor lhe disse que o filho que ela carregava se chamaria Ismael. O nome Ismael tem significado, que é Deus ouviu. Isso reflete o momento em que o Senhor ouviu a angústia de Agar, conforme descrito em Gênesis 16:11. Não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma história. No entanto, a discórdia entre Sara e Agar atingiu seu auge durante o desmame de Isaque. Profundamente perturbada, Sara pediu a Abraão que mandasse embora Agar e seu filho.
Abraão considerou Ismael o filho que Deus havia lhe dado, mas Deus assegurou a Abraão que também cuidaria de Ismael, tornando-o uma grande nação. Devido à sua descendência, mesmo após Deus revelar que Sara daria à luz um filho, Abraão ainda manteve uma preocupação e afeição por Ismael. Em Gênesis 17:18, Abraão expressa a Deus seu desejo de que Ismael possa viver diante dele. Mesmo após o nascimento de Isaque, Abraão continuou a tratar Ismael gentilmente, mostrando um vínculo afetivo com seu filho mais velho. Por outro lado, Sara via Ismael como uma ameaça à posição de Isaque na família e desejava se livrar dele, como evidenciado em Gênesis 21:34. Ela via Ismael como um obstáculo para o futuro de Isaque, como herdeiro das promessas divinas feitas a Abraão. O pedido de Sara para que Abraão expulsasse a serva e seu filho parecia entrar em conflito com os sentimentos de Abraão, mas Deus interveio, assegurando a Abraão que também cuidaria de Ismael e que ele também se tornaria uma grande nação. O pedido de Sara para expulsar Agar e Ismael certamente parece desviar das normas da lei antiga. De fato, de acordo com os costumes da época, os filhos das servas podiam ser rebaixados, mas não demitidos sem uma causa válida. A resistência de Abraão a tal tratamento, agindo apenas sob a ordem de Deus, sugere que a ação empreendida por Sara não estava de acordo com os padrões da época. Quanto à reação de Sara, podemos conjecturar se foi desencadeada por um ato específico cometido por Ismael, que ameaçou Isaque, ou se foi simplesmente a existência dele que representou uma ameaça para ela. Gênesis 21:9 nos diz que Sara viu o filho de Hagar, a egípcia, zombando. Este evento pode ter sido interpretado por Sara como uma ameaça ou desrespeito em relação a Isaque, o que intensificou suas preocupações e desejos de afastar Hagar e Ismael. A zombaria de Ismael pode ter sido o catalisador para Sara agir sobre seus medos e desejos de proteger o futuro de Isaque como herdeiro das promessas divinas. A palavra zombar, neste contexto de Gênesis 21:9, pode implicar um comportamento desrespeitoso ou provocativo por parte de Ismael em relação a Isaque, em vez de simples brincadeira ou alegria. Sara pode ter interpretado essa atitude como uma ameaça à posição de Isaque como o herdeiro principal da promessa divina, levando-a a ver Ismael como um rival. De fato, Sara percebia Ismael como um rival de Isaque, não devido a algum ato específico que ele pudesse ter cometido, mas simplesmente por causa de sua existência. O autor de Gênesis retrata a história de Ismael, principalmente para estabelecer um contraste entre Isaque e Ismael, não apenas como indivíduos, mas como representações do plano divino de Deus. A narrativa enfatiza que, quando Deus cumpriu suas promessas a Abraão, ele não estava limitado pelas leis naturais ou pelos costumes humanos comuns. Embora a preferência de Deus por Isaque, como filho da esposa, esteja de acordo com o costume, a rejeição de Hagar e Ismael tornou o contraste entre os dois filhos mais marcante, destacando a soberania e o plano divino acima das expectativas e tradições humanas. Hagar foi mandada embora com seu filho para o deserto, como descrito em Gênesis 21:10-14. Sara expressou a Abraão sua insistência em expulsar Hagar e Ismael, argumentando que o filho desta escrava não seria herdeiro junto com Isaque, seu filho legítimo. Embora isso tenha sido desagradável aos olhos de Abraão por causa de seu filho, Deus interveio e instruiu Abraão a ouvir a voz de Sara. Deus assegurou a Abraão que, embora Isaque seja o filho da promessa através do qual sua descendência seria chamada, ele também faria de Ismael uma grande nação, visto que ele era filho de Abraão. Abraão então deu a Hagar pão e água e a mandou embora com Ismael. No deserto, quando eles estavam prestes a morrer de sede, Deus ouviu o choro do menino e lhes providenciou água, demonstrando sua misericórdia e cuidado, mesmo em circunstâncias difíceis. Deus tinha planos para Ismael, conforme declarado em Gênesis 21:17-18.
Ele garantiu a Hagar que Ismael, como filho de Abraão, se tornaria uma grande nação. O cumprimento dessa profecia é relatado em Gênesis 25, 12 e 18, onde é mencionado que Ismael teve 12 filhos, que se tornaram líderes poderosos e fundaram uma grande nação. Após ser mandada embora por Sara, Hagar, junto com seu filho Ismael, estabeleceu-se no deserto de Parã, como mencionado em Gênesis 21, 21. Eles habitaram desde Avilá até Sur, que está a leste do Egito, em direção à Assíria, conforme Gênesis 25, 18. Ismael teve 12 filhos, como registrado em Gênesis 25, 13 e 15. Esses filhos se tornaram os ancestrais de diferentes grupos e tribos árabes. Essa enumeração dos 12 filhos de Ismael é significativa, pois é comparável aos 12 filhos de Jacó, os 12 filhos de Naor e os 12 filhos de Esaú, destacando a importância dessas figuras na narrativa bíblica. Mais tarde, os descendentes de Ismael se estabeleceram em regiões como Avilá, que ficava no norte da Península Arábica, e Sur, uma região desértica entre Bebeá e o Egito. Os descendentes de Ismael eram conhecidos por sua vida nômade e habilidades guerreiras, vivendo em hostilidade com seus irmãos e outros povos, conforme Isaías 6:7. Essa hostilidade e belicosidade dos descendentes de Ismael são descritas como parte do propósito de Deus para eles, a previsão de que Ismael seria um homem selvagem, com sua mão contra todos e a mão de todos contra ele, vivendo em hostilidade para com todos os seus irmãos. É mencionada em Gênesis 16:12. No entanto, apesar dessas profecias, os descendentes de Ismael foram abençoados por Abraão, como indicado em Gênesis 25. Embora apenas Isaque tenha permanecido como o herdeiro principal de Abraão, Ismael e os outros filhos de Abraão, por suas concubinas, também foram abençoados por ele, como mencionado em Gênesis 25. Isso implica que os filhos de Hagar, bem como os filhos das concubinas de Abraão, receberam bens materiais do patriarca. Não há relatos de conflitos diretos entre Ismael e Isaque na Bíblia. Ambos são mencionados como participantes no enterro de Abraão em Maalá, conforme descrito em Gênesis 25:9. Os descendentes de Ismael, conhecidos como ismaelitas, são geralmente identificados como tribos influentes da época, organizados em 12 tribos que viviam em acampamentos móveis no deserto do sul, como mencionado em Gênesis 25. Ismael morreu aos 137 anos, conforme registrado em Gênesis 25:17. Mas a Bíblia não especifica onde ele foi enterrado. No Novo Testamento, Ismael é mencionado especificamente pelo apóstolo Paulo em Gálatas 4:21, onde ele é usado como uma figura em uma alegoria, contrastando os perseguidores religiosos, legalistas, com aqueles que desfrutam da liberdade em Cristo. Na conclusão de nossa análise sobre Ismael, filho de Abraão, podemos destacar vários pontos importantes. Ismael não era o filho da promessa de Deus a Abraão, mas Deus ainda o protegeu e abençoou. O próprio Senhor escolheu o nome Ismael e destinou-o à grandeza, mesmo estando fora da aliança. Ismael teve o privilégio de ter uma descendência numerosa, comparável à de Isaque, e sua linhagem foi estruturada em 12 clãs tribais. Deus caracterizou Ismael, destacando o estilo de vida nômade de seus descendentes e a resistência que encontrariam por parte dos filhos da aliança ao longo da história. Os descendentes de Ismael foram associados aos midianitas, que também eram descendentes de Abraão através de Quetura. Essa fusão de povos levou a uma assimilação entre ismaelitas e midianitas em várias passagens bíblicas. Hoje, os árabes reivindicam sua genealogia de Abraão, principalmente através de Ismael. Uma teoria popular, amplamente espalhada entre os muçulmanos e alguns cristãos, afirma que os árabes muçulmanos são descendentes diretos de Ismael. Maomé foi um dos principais proponentes desta ideia, declarando-se um descendente de Ismael de acordo com o Alcorão. É provável que haja alguma verdade nesta teoria, segundo alguns estudiosos e missionários.
Esses pontos destacam a importância de Ismael na história bíblica e na genealogia das populações árabes e muçulmanas, além de ilustrar como sua figura é significativa tanto para o cristianismo quanto para o islamismo.